Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos iniciando hoje a nossa semana de revisões antes da nossa prova. Por quê? Porque na semana que vem, no período de 14 a 18, nós iremos fazer as nossas provas finais, tá? Então, na nossa prova de matemática, que a nossa revisão de hoje vai ser de matemática, nós vamos estudar para a prova das unidades 5, 6, 7 e 8. E se vocês puderem observar, desde a semana passada nós estamos fazendo o quê? Aula e atividades apenas no nosso livro didático, tá? Então, olha só, eu quero que vocês coloquem o livro de vocês hoje na página 270, que nós vamos começar a fazer a revisão da unidade 7. A unidade 7 é aquela unidade que trabalha o quê, gente? A questão dos gráficos, né? Gráficos e tabelas. E aí nós temos assim, olha, no resumo da unidade 7. Na primeira questão diz assim, ó. No gráfico estão representadas as vendas de bicicletas de uma loja ao longo dos 5 primeiros meses do ano. Que é este gráfico aqui, crianças, ó. O nome do gráfico é venda de bicicletas. Aqui em cima sempre tá o nome do gráfico, tá? Aqui, nessa coluna aqui, ó, que está na vertical, a quantidade e na horizontal, os meses de venda, tá? E nós temos aí o quê? Os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Por exemplo, em janeiro foram vendidas 20 bicicletas, em fevereiro 44, em março 15, em abril 14 e em maio 7. Então, com base nesses dados que eu acabei de ler para vocês, aí a gente vai resolver, vocês vão resolver as questões aí embaixo, que estão dizendo assim a letra A. Em qual mês houve maior venda? E aí vocês vão ver em qual mês venderam-se mais bicicletas. E vão colocar aí, o mês tal. Em qual mês a venda foi menor? O mês tal. Tudo observando o que, gente? Esse gráfico aí das vendas das bicicletas, tá? E na letra C tá dizendo assim, olha. É correto afirmar que desde o começo do ano só houve decrescimento nas vendas? Justifique. O que é decrescimento, gente? Houve o quê? Queda nas vendas. É possível afirmar isso aí? É correto a gente afirmar isso? Não, não é correto. Por quê? Porque apenas em janeiro e fevereiro houve o quê, gente? Uma grande venda o quê? De bicicletas, né? Da quantidade vendida. O decrescimento foi o quê? Do mês de março, abril e maio, né? Porque em janeiro e fevereiro as vendas foram o quê? Muito boas, tá? E na letra D tá dizendo assim, ó. Complete a tabela a seguir com os dados apresentados no gráfico acima. E aí vocês vão colocar lá onde está escrito mês, vocês vão colocar o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E quantidade, vocês vão observar lá quantas bicicletas foram vendidas em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e em maio, tá? Tá muito fácil essa questão aí. Vocês podem observar que essa questão aí, essas questões aí que nós acabamos de ver, elas estão todas baseadas o quê? No gráfico sobre vendas de bicicletas, tá? Então tá muito fácil. Então a gente tá o quê? Analisando o gráfico. Na página 271, nós temos um outro gráfico que está dizendo assim, ó. Em uma escola, cada aluno respondeu em qual período do dia, manhã, tarde ou noite, mais gosta de ler livros. Observe o gráfico com as respostas. E esse gráfico aqui, ó, o nome dele é leitura de livros, está aqui em cima, tá? E aqui está o quê? Na vertical, os períodos, né? Manhã, tarde e noite. E aqui a quantidade de alunos que gostam de ler livros de manhã, de tarde ou de noite, tá? E aí tá assim, ó, gente. De noite, 35 alunos responderam que gostam de ler livros mais de noite, 40 gostam de ler livros mais de tarde e 30 gostam de ler livros mais pela parte da manhã, tá? E aí, com base nesse gráfico, aí a gente vai responder a questão A e B, tá? Tá dizendo assim, olha. Em qual período os alunos mais gostam de ler livros? Aí vocês vão olhar para o gráfico lá, eles gostam de ler livros mais de manhã, de tarde ou à noite? Aí vocês vão colocar aí. E na letra B está dizendo assim, olha, qual foi o total de alunos que respondeu a essa pesquisa? Aí vocês vão fazer a continha lá de adição, 35 mais 40 mais 30.
quanto der a somatória desses números, vocês vão responder a questão B, tá certo? E aí tá assim na terceira questão, olha. Se for sorteado um livro para um dos alunos que participaram da pesquisa da atividade anterior, tá? Então, teve um livro que foi sorteado para um aluno. É correto a gente afirmar que o quê? Aí vocês vão marcar com xizinho lá a opção que vocês consideram a correta. A primeira diz assim, ó. É mais provável que seja sorteado um aluno que respondeu pela manhã. É menos provável que seja sorteado um aluno que respondeu pela tarde. Ou é mais provável que seja sorteado um aluno que respondeu tarde, tá? Ou a última opção é provável ser sorteado um aluno que respondeu manhã, tanto quanto um que respondeu tarde? Então, vocês vão observar o gráfico lá em cima e vão fazer o quê? Marcar com X a opção que vocês consideram a correta, tá bom? Aí, vamos passar lá o nosso livro para a página 272. Na página 272, nós temos aí uma tabela, né? Que é para completar essa tabela aí. Tá dizendo assim, olha. Esta tabela contém um levantamento das vacinas de todos os alunos de 3 escolas do bairro. Complete com as informações que faltam. Nós temos a escola A, B e C. Nós temos na escola A 20 alunos vacinados e 45 alunos não vacinados. Na escola B nós temos 32 alunos vacinados e 44 não vacinados. E na escola C nós temos 40 alunos vacinados e 26 não vacinados. O que vocês vão fazer na coluna que está em branco lá, que está escrito total de alunos? Vocês vão fazer novamente adições. Vocês vão somar 20 mais 45 e colocar o resultado. 32 mais 44, o resultado. 40 mais 26, o resultado. Tá? Então, as 3 continhas são continhas de adição. Na quinta questão, está dizendo assim, olha. Responda as perguntas a seguir sobre os dados da tabela da atividade anterior. E está assim na letra A, olha. Em qual escola há mais alunos? Vocês só vão saber isso depois que vocês fizeram aquelas 3 continhas lá, tá? Em qual escola há mais alunos vacinados? Aí vocês vão ver. É só observar lá. Qual foi que tem mais alunos vacinados? Tá muito fácil. E na letra C, em qual escola há mais alunos não vacinados? E aí vocês vão colocar lá, escola tal, tá bom? E a sexta questão está dizendo assim, ó. O gráfico a seguir contém informações sobre um levantamento entre algumas famílias do bairro em que Joana mora. Observe-o e responda às perguntas. E o gráfico é números de filhos por família. Tá aqui, ó, gente, o nome do gráfico, tá? E na vertical, o número de famílias e na horizontal, o quê? Número de filhos. E aí podemos ver assim, olha. 100 filhos tem 8 famílias. 7 famílias têm apenas um filho. 6 famílias têm 2 filhos. E 2 famílias têm o quê? 3 filhos. Tá? Então, vocês podem observar isso aí. E lá embaixo está dizendo assim na letra A, olha. Quantas dessas famílias têm exatamente 3 filhos? E aí vocês vão colocar lá, tá? Vocês vão observar lá quantas famílias têm 3 filhos. E na letra B, quantas famílias têm 1 ou mais filhos? E vocês vão colocar lá, tá? Quantas famílias têm 1 ou mais filhos? No caso da letra B, vocês vão ter que fazer o quê, crianças? Uma continha novamente para saber quantas famílias têm 1 ou mais filhos, tá? Novamente uma continha de adição, tá? Olha só, a gente fez agora a revisão da unidade 7. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer a revisão da unidade 8.